Não é um pássaro nem um avião, é o Super-Homem que está de volta aqui ao Museu dos Quadrinhos. Nós vamos rever a fase do John Byrne na Action Comics. Fica aqui comigo depois da vinheta. Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ, o curso de desenho mais irado desse quadrante da galáxia. Lembrando que você pode estudar desenho comigo aí da sua casa, é isso aí. As aulas agora são através do aplicativo Discord, ao vivo. Você acompanha as correções dos desenhos aí na sua telinha e a gente troca uma ideia. Não tem nada gravado aqui no curso, tá? Então as aulas são presenciais à distância, vamos dizer assim. Tá? O material didático está incluído no preço da mensalidade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a forma de contato, caso você se interesse em fazer o curso. Lembrando que é um curso para principiantes, mas não é necessariamente para crianças. Eu tenho muitos adultos fazendo curso aí comigo, adolescentes e também crianças. Então, se você quiser vir para cá estudar com a gente, vai ser um prazer. Tá bom? E lembrando também que agora você pode encomendar a sua commission. Se você quiser que eu faça um personagem para você, pode ser personagem que eu criei aqui, né, do Esquadrão Vitória ou da família aí do Salomão Ventura, ou personagem da Marvel, da DC, enfim, tá aberta a lista de commission com uma novidade. Você comprando, encomendando a sua commission, elas são entregues assim no formato A4, com acabamento feito a nanquim. Ó, tá? Essas aqui são algumas que eu já produzi. Esse aqui é o Salomão Ventura. E aí você encomendando uma commission, você vai levar de graça uma dessas revistas aqui que eu produzo, tá? Pode escolher o Almanaque do Salomão Ventura, o Esquadrão Vitória ou o Salomão Ventura Especial a Cores, tá? Então uma dessas três vai de graça autografada para você junto com a commission, beleza? Então se você quiser, aqui também na descrição do vídeo tem as formas de contato para você fazer a sua encomenda e a gente trocar uma ideia sobre o personagem que você quer, beleza? Chega de disclaimer, vamos embora falar do Super-Homem nas mãos do John Byrne, que fazia texto, desenho, algumas às vezes até arte final, mas a maior parte da arte final das revistas, das histórias, foi feita pelo Dick Giordano. A arte está sensacional, as histórias eram autocontidas, e aqui na Action Comics, ao contrário lá da Super-Homem, que ele fazia também, o John Byrne tinha 2 títulos do Super-Homem nessa época, as histórias se passam pós-Crise nas Infinitas Terras, então a gente tem um Super-Homem menos poderoso, né? O John Byrne ele mudou um pouquinho a origem, não tinha Superboy. O Super-Homem já começa a atuar como um jovem adulto, né? Que ele também deu uma remoçada no visual. E aqui nessa revista, na Action Comics, ele trabalhava aquele esquema de encontros de Super-Homem. É o Super-Homem com outro personagem ou outros personagens. E as histórias eram autocontidas, uma coisa que eu sinto falta hoje em dia, tanto Marvel quanto DC, é que eles trabalham aquelas fases longas já pensando no encadernado. Mas aqui não, você podia ir na banca, comprar o seu gibizinho, estava resolvida a sua história ali. Então a gente vai aqui de uma a uma, eu vou mostrando as imagens para você das revistas e a gente vai comentando um pouquinho sobre o que foi cada uma das histórias. Vamos lá? Bom, aqui no Brasil a publicação de Action Comics foi um pouquinho confusa, para dizer o mínimo, né? Porque a Editora Abril, ela foi espalhando as histórias que saíam em Action Comics em publicações diferentes aqui da Editora Abril, e em ordem, não na ordem que saía lá. Então tinha coisa que saiu antes, foi publicado depois, uma miscelânea. Para poder eu fazer aqui esse apanhado de histórias na ordem cronológica, e eu vou colocar essa ordem direitinho também aqui na descrição do vídeo, caso você queira fazer essa pesquisa depois, eu usei o site Guia dos Quadrinhos. Cara, é sensacional esse site, você precisa conhecer, apoiar, ajudar os caras, que o trabalho deles é sensacional. Eu estou sempre consultando lá para poder achar aqui na minha coleção as revistas certas, os personagens que eu estou buscando. Ali é uma mão na roda. Então, Guia dos Quadrinhos, gente, segue lá e ajuda os caras, que vale a pena, é uma ajuda que vai te dar um retorno, né? É bem legal. Mas vamos lá, a primeira história foi publicada em Super Amigos, número 31, tá aqui ó, com essa história que tem o Super-Homem contra os Novos Titãs. E foi publicada originalmente lá nos Estados Unidos, na revista Action Comics, número 584. Vamos para as imagens aí. Bom, essa história vai começar então em Metrópolis, é um dia comum em Metrópolis. De repente aparece o Super-Homem quebrando tudo, assim, destruindo tudo, tipo, tá do mal, né, cara? E quem tava por lá, por perto, era o Titã Ciborgue. Aí ele vai, tenta chegar na razão, conversar com o Super-Homem dá a menor pelota para ele,
quebra o braço dele, arranca uma perna, joga de cima do prédio, ou seja, tá totalmente maluco. Aí nisso chega um dos titãs para ajudar, um outro que é o Garfield, né, o Mutano, e também não dá muito certo, ele transformado em elefante leva um cacete do Super-Homem, e aí começa a chegar os demais titãs, todos tentando descobrir por que o Super-Homem ficou daquela maneira, tão maligno, né? E o Super-Homem não está dando conversa para eles. A Moça Maravilha chega também, não resolve a situação, até que chega o Jericó. Não sei se vocês lembram o Jericó, aquele personagem que consegue se transportar para dentro do corpo das pessoas. Quando o Jericó vai chegar lá, ele consegue entrar no corpo do Super-Homem e descobre que tem uma outra pessoa tomando a conta assim, da mente do Superman. E aí ele consegue, através de sinais, explicar isso para os titãs. E aí a história de um cientista que estava trabalhando numa máquina, e essa máquina fazia o transporte ali, ele consegue transportar a mente dele para o Super-Homem e vice-versa. E aí o Super-Homem fica preso, ele chega lá na hora, no corpo do cientista, e diz que ele é o Super-Homem. E aí os titãs acabam acreditando na história e levam o Super-Homem de novo lá para o laboratório desse cara e desfazem essa troca de energia. É uma história assim, como eu digo, essas histórias da Action Comics eram bem divertidas de ler, rapidinhas, mas não eram muito profundas, uma coisa bem daquela diversão do quadrinho, um quadrinho para divertir mesmo, para relaxar, sabe? Quando você não quer pensar muito, só quer se divertir. E a arte está sensacional. Lembrando aqui que o Super-Homem está com um nível de poder um pouco mais baixo, então e ele aqui é apresentado nas histórias como se fosse assim, ele já é o Super-Homem, ele já é conhecido, mas ele ainda não é aquele mega herói, assim, ele tá, assim, início de carreira, vamos dizer, ele está há 1 ano atuando, mais ou menos assim, que foi esse reboot criado lá com a Crise das Infinitas Terras, fez isso, apresentar os heróis para uma nova geração. A DC Comics tem essa história de tentar sempre rebutar, e isso aqui, a Crise foi uma dessas tentativas que depois acabou, várias coisas que foram alteradas, voltaram para lá, então tá sempre tentando assim, acho que é um jeito de tentar angariar novos leitores, né? Pode dar certo no primeiro momento, depois eu não sei se dá tão certo, mas isso não é o motivo do papo aqui. O negócio aqui é a gente se divertir com o Super-Homem. Vamos para a segunda história, que foi publicada aqui na revista do Super-Homem, número 46. Olha a capinha aqui. Eu deixei os papeizinhos aqui para ficar mais fácil de achar, porque foi uma doideira. Se eu não tivesse o Guia dos Quadrinhos para me ajudar, eu ia ficar meio perdido para botar na ordem cronológica. Aqui a gente vai ver a história publicada em Action Comics número 585. Então vamos aí acompanhando comigo nas imagens e eu vou contando para você um pouquinho da história. Então, seguindo esse esquema de Super-Homem encontra alguém, nesse caso aqui ele vai encontrar um dos personagens que eu acho muito divertido, muito maneiro, que é o Vingador Fantasma, né, cara? Que foi imortalizado no traço do Jim Aparo. Esse cara aí de um domínio sobrenatural, uma coisa assim meio fantasmagórica, a gente não sabe bem se ele é um espírito, o que ele é, mas eu gosto muito desse visual aqui. Então aqui a gente vai ter uma história o Super-Homem, ele está enfrentando uma maga, alguma coisa assim, uma feiticeira, mas ele consegue derrotar ela. Logo no começo da história isso aparece, ele derrota, só que quando ele tira um bastão místico que era dessa personagem, uma pedrinha mística acaba se perdendo, caindo no cemitério, e esse cemitério aí essa pedra acaba criando uma reação e cria uma criatura feita de terra, assim, e feita de terra e espíritos malvados. Então nisso o Super-Homem é convocado pelo Vingador Fantasma para que os dois tentem dar cabo desse monstro que se criou aí, dessas almas amarguradas, aprisionadas nesse cemitério aí só de gente ruim. O Super-Homem fica responsável pela parte física do combate, enquanto o Vingador Fantasma vai tentar atuar na parte espiritual, né? Então ele entra no interior daquela criatura que tem um conclave de mortos, e ele vai tentar argumentar com essas criaturas que eles estão cometendo um ato ruim do mal, né? E isso vai ter consequências para eles. E aí, através de argumentos e bate-papo, o Vingador Fantasma consegue, né, feitiços, ele consegue reverter a situação, e o Super-Homem é responsável de pegar aquela bola toda de lama que acabou se criando ali daquele cemitério, e ele leva aquilo pro espaço, né, cria tipo um cometa, aquilo vai embora pro espaço, e o Vingador Fantasma estava lá dentro, é salvo pelo Super-Homem, e aí termina a história. Essa história vai ter consequência um pouquinho mais lá na frente.
Como as outras histórias rápidas, autocontidas aqui, apesar de ter um gancho mais pra frente, mas é uma história bem legal. E que arte maneiríssima, né, cara? John Byrne aqui, eu acho que ele tava on fire. Eu acho que foi o topo da carreira aqui como ilustrador. Muito, muito bom o desenho e as páginas do John Byrne. Então aqui a gente termina a segunda edição, mas tem muito mais por aí. Vamos lá? Action Comics 586 foi publicado aqui na revistinha Lendas, que foi uma minissérie que inclusive a editora Abril, a editora Panini relançou, né, agora com aquele formato coleção histórica da DC Comics, né? E aqui na verdade não tem história da minissérie Lendas, aqui é um número onde tem histórias do Super-Homem que tem a ver lá com a minissérie, mas não são da minissérie em si. Então eu não sei se o que a Panini publicou saiu todo esse material que a editora Abril publicou. Realmente eu não sei porque eu não comprei a da Panini. Mas vamos dar uma olhada aí o que acontece em Action Comics número 586. Acompanha comigo nas imagens. Bom, essa história, na verdade a Action Comics 586, ela vai aparecer só na segunda parte da revista, mas ela é interligada com a primeira, que foi publicada na revista do Super-Homem. Essa não tem desenho do John Byrne, o desenho é do Jerry Ordway. Eu acho que o Byrne trabalhou na arte final, eu não sei bem aqui, mas não é desenho do Byrne. Dá pra ver que o estilo é diferente. Ou não sei se a arte final do Jerry Ordway altera muito o desenho do Byrne. A arte está acreditada para os dois. Aqui a gente vai ver o Superman em Apocalipse, desmemoriado. Ele é encontrado num daqueles fossos. Ele também está sem os poderes dele, a gente não sabe bem o que aconteceu. Então ele é cooptado por um grupo aí de rebeldes para poder ajudá-los a fugir de Apocalipse. No final a gente vai ver que aquilo ali não é bem o que parece. Ele está sendo usado para poder depois tirar toda a fé. Quando eles conseguem chegar até Darkseid, o Super-Homem se revela como um agente, na verdade, infiltrado, e ele queria assim quebrar toda a esperança daquela galera que estava lá. Essa é a primeira parte da história, que não é Action Comics. Agora sim, Action Comics, eu achei legal mostrar as duas porque são interligadas. Agora vamos para Action Comics aí. Na Action Comics a gente vai ter o Super-Homem junto com os novos deuses, Orion, né, e Light Ray. Aqui ele está ainda desmemoriado, ele está sendo usado como um campeão de Darkseid, né? Tem a presença da Vovó Maldade, aquela galera toda lá do Quarto Mundo, criado pelo Jack Kirby. E aí o Orion e o Light Ray descobrem que o Super-Homem está lá e vão tentar ajudá-lo, né, a recuperar a memória, mas antes tem aquele bom quebra-pau de sempre, né? Entre os heróis, entre eles todos, os heróis, até que o Orion, numa briga dessa aí com o Super-Homem, revela a verdadeira identidade dele, né? Tira aquela máscara e mostra a máscara dele. E depois, com o uso daquela caixa materna, ele consegue fazer com que o Super-Homem recobre a memória. Ele fica muito pé da vida, que foi usado pelo Darkseid, né? E parte de encontro ao vilão, né? Aí tem também o combate do Superman com o Darkseid. Ele usa aqueles raios, né? Eu esqueci, o raios Vita, a Ômega, o negócio que sai do olho do Darkseid lá. E o Darkseid, na hora que o negócio estava pegando para ele, que ele ia perder no combate, Darkseid usa um tubo de explosão e lança o Super-Homem em algum lugar que a gente não sabe aonde, porque isso vai ter consequência mais lá na frente. Então aqui a gente ficou vendo a história Action Comics 586. É isso? Tá meu papelzinho aqui. Isso aí. Vamos para a próxima, tem muita história ainda. A 587 foi publicada na revistinha do Super-Homem mesmo, número 41. Note aqui com o selinho que a editora Abril colava por causa da superinflação. Não dava tempo da revista... Olha que coisa bizarra, hein? A revista, quando saía da editora gráfica, nesse tempo de ser da impressão até a distribuição nas bancas, a inflação já tinha comido parte do valor. Então eles eram obrigados a colar selos modificando o preço da revista. Então isso aí é uma curiosidade interessante aí de uma fase triste da economia do nosso país. Depois esse negócio ficou tão grave, a hiperinflação estava tão grave que nem adiantava mais colar selo. Eles fizeram uma tabela que tinha um código e o valor, essa tabela era trocada todo dia na banca. Então cada dia que você fosse na banca, o preço da revista era outro de acordo com aquela tabela ali. Sinistro! Mas bora falar de quadrinho, não vamos falar de economia aqui não. A número 587
está aqui publicada na revista do Super-Homem, ela vai ser publicada lá no finalzinho da revista, além da história do Super-Homem. Então aqui tem o Super-Homem junto com um personagem que eu adoro, que é Etrigan, o Demônio, outro personagem do Jack Kirby, para você ver como que o John Byrne era fã do Jack Kirby. Então vamos acompanhando aí comigo nas imagens e eu vou narrar a história para vocês. Bora lá! Essa história começa bem bizarra, tá? O Jason Blood, que é o demônio em sua forma humana, né? O Etrigan, eles estão no antiquário, aí a namorada dele, a amiga dele, abre uma peça que tá lá, e o cara fala, cuidado que eu não sei bem o que é isso. Quando ela abre aquilo, ela se transforma num prédio, é isso mesmo, numa estrutura tipo um prédio, e todos que estão ao redor vão se aglomerando nessa estrutura de prédio. O Super-Homem está chegando do espaço, ele está passando ali por Gotham City, né, que é a cidade do demônio, assim como do Batman, e ele vê aquele negócio, vou começar a destruir isso aí, porque está destruindo a cidade, essa cidade prateada está destruindo a cidade de Gotham, né? Quando ele chega e começa a destruir aquilo, aí o demônio chega junto, o Etrigan fala, cara, não faz isso não. Por quê? Aí ele olha só aí pro lado, e quando ele olha tem sangue escorrendo assim daquela edificação. E aí o Super-Homem fica surpreso com aquilo e ele explica, cara, isso aí são seres humanos transmutados nesse prédio. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em duas frentes. Você vai para o passado, eu fico aqui no presente, e lá o Super-Homem encontra a versão da época, do medieval, do demônio, do Etrigan, e os dois descobrem que aquilo tudo foi um plot da Morgana Le Fay, que é a grande inimiga do demônio, né? Ela tinha feito ali, tinha planejado aquilo com séculos de antecedência para que aquele prédio se torne lá a fortaleza dela no futuro, né? Num momento determinado lá no futuro. O Super-Homem consegue, no combate com a Le Fay, quebrar aquela estruturazinha, e quando ele faz isso, todo aquele futuro é desfeito. Então aquilo não chega a acontecer. E aí termina mais uma historinha da Action Comics. Mas tem mais, vamos lá! No gibizinho número 48 do Super-Homem, a gente vai ter duas histórias da Action Comics, a 588 e a 589. A primeira, a 588, a gente vai ter o encontro do Super-Homem com os Gaviões, o Gavião Negro e a Mulher Gavião. E aí é uma história de ficção científica, outra coisa que o John Byrne gosta muito. Vamos lá, vamos ver as imagens aqui comigo. Bom, nessa história o Super-Homem é convocado pelos dois, né, o Gavião Negro e a Mulher Gavião, porque eles detectaram a vinda de uma armada de Thanagar para invadir a Terra. Eles estão atuando para poder impedir isso aí, eles conhecem bem os Thanagarianos, e essa frota está vindo a caminho da Terra. E tem um desses vilões de Thanagar que eles já prenderam, né? Então o Super-Homem ajuda os dois a entrar em órbita com uma nave que estava danificada desse vilão. Eles chegam lá em órbita e aí finalmente eles detectam a chegada dessa armada gigantesca, né, a frota de Thanagar, para invadir a Terra. O Super-Homem auxilia eles nesse combate aí, porque a nave está danificada, e os dois, o Gavião e a Mulher Gavião, armam um plano para poder dispersar essa armada usando uma coisa lá, uma estrutura tipo uma armadilha que tem nas naves, para poder teleportar todas elas para lugares diferentes do espaço, e assim que elas não consigam retornar para essa proposta de invasão da Terra. Então isso é feito, só que nisso o Super-Homem é pego de surpresa ele é pego no meio dessa armadilha aí, e ele é lançado também em algum lugar distante do espaço, mas por coincidência ele é lançado para um lugar onde estavam a tropa dos Lanternas Verdes. E essa é a segunda história dessa revista, vamos acompanhar aí. Aí tá lá toda a tropa do Lanterna Verde passeando, de repente uma das Lanternas Verdes encontra o Super-Homem e vê que ele não está se sentindo muito bem, coloca ele numa bolha de energia verde, e aí tá lá toda a tropa, tá o Hal Jordan, tá o Kilowog, a galera toda conhecida das antigas do Lanterna Verde. E aí o Super-Homem volta, né, ele recupera a memória e vai explicar o que aconteceu com ele, né? Aí os Lanternas detectam que não tem mais nenhum sinal daquela frota de Thanagar para invadir a Terra, então quer dizer, o plano foi bem sucedido, só que eles também detectam uma forma de vida indo em direção à Terra, parece uma massa verde, uma coisa meio como se fosse um organismo gigante. Aí eles vão tentar impedir esse troço chegar na Terra, né? Ele lança uns esporos, como se fosse um organismo lançando anticorpos, né, contra os heróis. No combate eles conseguem
vencer aquilo lá, né? O Super-Homem ajuda, porque grande parte do material dessa criatura é amarelo, e como vocês sabem, o amarelo, os Lanternas Verdes não tem poder sobre essa cor. E aí, ele, no meio daquela massa toda lá, daquele organismo, eles descobrem que tá aquela bola de terra que eu falei, que aconteceu naquela história lá junto com o Vingador Fantasma. Aí o que acontece? Eles conseguem isolar aquela bola de terra usando o poder dos anéis, e aí aquilo acaba virando tipo um planetoide. E aí o planetoide é usado pelos Lanternas Verdes para poder ajudar uma raça de criaturas que parecem umas lesminhas que o planeta dela tinham sido exterminadas lá na Crise das Infinitas Terras. Aí mesmo o Super-Homem errando, ele acerta, né? Então é legal que aí no final essas criaturinhas vão ser povoar esse novo mundo que o Super-Homem criou. Estamos chegando no final então das Action Comics que eu separei. Aqui a gente vai para número 590, que foi publicada em Super Amigos número 39. Olha aqui a capinha. Para quem gosta de caçar em seba, vai anotando a lista, aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar. Você anota e você vai poder pegar quase tudo que foi publicado. Vamos ver a história aí, como é que foi. Aqui a gente vai ver o Super-Homem junto com os Homens Metálicos, aqueles robozinhos engraçados, né? Que também eu lembro muito das histórias dele desenhado pelo José Luiz Garcia Lopes. Desenhava muito bem esse personagem, e o Jim Amparo também, nas histórias que ele encontrava o Batman. Aqui o Super-Homem está junto com o Clark e a Lois, estão investigando uma fábrica de reciclamento de coisas biológicas, químicas. E aí o Clark acaba caindo dentro de um tanque, as células dele se decompõem ali, e aí a gente vai descobrir que aquela criatura químio, que é um monstro gigante, está dentro daquele composto. Ele acaba absorvendo parte das células do Super-Homem e se transforma num químio com poderes do Super-Homem. Essa criatura acaba atacando os Homens Metálicos, e o Super-Homem está lá também, por coincidência, passa por aquela cópia gigante dele, e os Homens Metálicos tentando libertar a Platina, que foi aprisionada por essa versão do químio. E aí o Super-Homem entra no combate, os Homens Metálicos acabam formando tipo um robô gigante para combater o bicho. O Super-Homem tenta ajudar, e aí tem aquele combate. A história não tem muita profundidade, eles acabam, o Super-Homem dá uma solução meio Deus Ex Machina. Ele fala assim, já que eu tenho o poder que vem do Sol, vamos fazer o seguinte, vamos tapar esse bicho aí, que aí o Sol para de bater nele, ele perde os poderes e a gente resolve. Aí acontece isso, tem uma reação química lá, e no final tudo acaba bem. Historinha rápida, depois tem um gancho sim para uma história dos Homens Metálicos que não chega a ser explorada aqui na revista. Vamos para a próxima. A próxima foi publicada em Super Powers, e ela publica a história de Action Comics número 591. Aqui é o meu papelzinho, não me deixa mentir. Só que antes tem uma história que foi publicada em Super-Homem, número 8, Superman, né? Lá que o John Byrne também fazia. E são interligados, então eu vou apresentar para vocês as duas, tá? Vamos embora, acompanha comigo. Aqui a gente vai ver o Super-Homem com a amiga dele, a Lana Lang, né? Tirando uma onda, arrancando umas árvores aí para poder fazer uma cerca lá na fazenda da Lana. E aí de repente ele capta alguma coisa, tipo um pedido de socorro. Quando ele chega lá do outro lado da cidade, tá a legião dos super-heróis. E aí começa um quebra-pau da legião contra ele. Ele não conhece, não sabe quem é a legião, mas a legião fica chamando ele de Superboy. Lembrem que na reformulação do Byrne, o Super-Homem nunca foi o Superboy. E aqui o Byrne vai apresentar uma explicação de, já que o Super-Homem nunca foi o Superboy, como que a legião dos super-heróis se formou e ainda existe nessa continuidade, se ela teve como exemplo e mentor, assim, vamos dizer, inspiração para sua criação, o Superboy. Olha aí a furada. Aí o Byrne oferece uma solução, e a solução vai ser apresentada nessa história. Continua acompanhando comigo aí. Bom, aí a solução que o Byrne consegue apresentar para os leitores é que o Senhor do Tempo, era um vilão lá da Legião, ele aprisionou uma parte vamos dizer assim, um intervalo do tempo e espaço, e com isso ele criou um universo compacto paralelo. E esse universo compacto paralelo, ele tinha todas as características da Terra. Ele inclusive ele conseguiu dentro desse universo criar um planeta Krypton, e esse planeta Krypton lançou um bebê, só que ele acabou parando dentro desse universo paralelo. E aí a gente tem lá o nosso universo normal, que é o universo da Crise nas Infinitas Terras, onde o Super-Homem
nunca foi Superboy, e a gente tem esse universo paralelo onde o Kal-El acabou virando Superboy. É meio confuso de entender, mas é basicamente isso. Então toda vez que a Legião dos Super-Heróis viajava no tempo, eles eram transportados por esse Senhor do Tempo para aquele universo paralelo e encontrava o Superboy lá e vice-versa. O Superboy ia e encontrava a Legião dos Super-Heróis, mas não estavam atuando dentro do nosso universo, e sim dentro daquele universo compacto que é chamado aí. Então essa é a solução que Byrne apresenta, porque existe então um Superboy para poder servir de exemplo para a Legião dos Super-Heróis. Na segunda história, aí por que eles estão brigando, né? Por que a Legião está contra o Superboy? Isso vai ser explicado na segunda história. Aí na segunda história o Super-Homem vai encontrar o Superboy e eles vão lutar também. O Superboy, na verdade, está agindo como um agente desse Senhor do Tempo, como tentando vencer a Legião dos Super-Heróis de alguma maneira. É um plot meio bobo, não tem uma explicação muito coerente não, mas serve mais para poder explicar por que isso aconteceu, né? Esses furos que foram ficando depois da crise nas Infinitas Terras. Aí no final das contas o Superboy revela que ele queria de verdade ser parado pelo Superman, porque ele tem todo, né, a moral que o Superman tem, a criação que os Kent deram para ele. Ele não queria atuar como esse vilão, né, do Senhor do Tempo, e eles partem no final da história, o Super-Homem, depois que liberta a galera, eles partem para poder encontrar esse Senhor do Tempo, combater esse cara aí, o Superboy e a Legião, e o Super-Homem volta lá para a vida dele normal e torce para que essa versão jovem dele acabe encontrando paz, né? Que na verdade é uma pessoa que, assim, meio fora da realidade, algo assim. Então estamos chegando aqui nas últimas histórias desse vídeo, porque o Byrne continua, tá? Só para não ficar muito grande eu não trouxe todas. A gente vai até a 593 hoje, que é a mais polêmica. A 592, Action Comics 592, foi publicada em Super Amigos número 38. Olha a capa aí. E aí é o Super-Homem encontrando a Grande Barda. Vamos ver a história. A história começa com a Barda andando por Metrópolis, né? Ela acaba parando num bairro Barra Pesada, chama Panela do Pecado, alguma coisa assim, Panela do Suicídio, um negócio assim bem brabão mesmo, Barra Pesada. E aí ela tem a bolsa dela roubada por um cara, ela parte atrás desse cara, persegue o cara e acaba caindo no esgoto. Dentro do esgoto tem um cara que era de Apocalipse, esse cara baixinho aí, e ele pega o bastão da Barda, mata o cara que roubou e acaba paralisando a Barda com o poder do próprio bastão dela. E a gente também vai ter o Clark Kent visitando esse bairro aí, para ver um bairro pobre, ver o que ele pode fazer para ajudar, e descobre que as pessoas que estão internadas lá num hospício, numa clínica, essas pessoas, apesar de muito pobres, elas são longevas, elas vivem muito tempo. E ele desconfia que é de uma radiação ser emitida ali mesmo daquele bairro. E essa radiação, a fonte dela, é esse Sleeze, esse garoto, esse sapinho verde aí, que é um cara que era, vamos dizer, acólito do Darkseid. Ele quer, na verdade, voltar às graças do Darkseid, né? Ele acaba dominando mentalmente, ele tem esse poder de dominar mentalmente. Ele domina a Barda vira tipo uma, cara, difícil dizer, tipo uma meretriz, alguma coisa, uma concubina dele, e ele começa a abusar dela, né? Até que o Super-Homem consegue rastrear a energia, chega até os dois, e aí ele fala para a Barda que veio soltar ela, a Barda reconhece ele, e ele não sabe quem é a Barda, mas a Barda sabe quem é ele. E aí tem uma luta dos dois e ela acaba usando aquele bastão do poder no Super-Homem, ele acaba desmaiando e o bichão acaba usando também uma trapaça lá para poder desmaiar a Barda. Então ele fica em poder das duas, eles caem num fosso lá, ó, e o cara fica em poder das duas. A conclusão dessa história, que é a última que a gente vai ver hoje, foi apresentada em Super Amigos número 37 e vai trazer a Action Comics número 593, a polêmica Action Comics número 593. Quer saber o que é polêmica? Olha aí. Bom, na 593 a gente vai ter o Senhor Milagre, né? E aí que eu falei que foi polêmica pelo seguinte: quem tá na casa do Senhor Milagre é o Darkseid. Ele chega lá, o Darkseid dá uma fita para ele assistir. A gente não vê o conteúdo dessa fita, mas a gente se entende que é um filme pornô feito com a Barda, cara. Ele fica bolado, né? E parte para poder descobrir o que aconteceu, como isso chegou a acontecer. E a gente vai ver também que o Super-Homem está lá no comando daquele Sleeze, daquele cara, em parceria
com produtor de filmes pornográficos. E aí o que ele quer fazer, cara? Ele quer fazer um filme pornô do Superman com a Barda. Meu Deus do céu, da onde Byrne tirou essa ideia? Aí o Senhor Milagre vai, né, descobrir o que aconteceu com a Barda, né? Temos aí uma recapitulação da história de origem do Senhor Milagre, né? O que aconteceu. Isso aí, se vocês não acompanharam, foi republicado pela Panini aí na coleção Quarto Mundo, que infelizmente foi interrompida antes do final, mas essa parte da origem do Senhor Milagre tem. O Senhor Milagre, então, consegue chegar lá no covil do cara justamente na hora que eles estavam filmando o tal filme pornográfico do Superman com a Barda. Acaba que não acontece, ele impede, né? Tem lá a criatura que o Sleaze usa para poder dominar os seus inimigos, eles acabam vencendo, matando a criatura, e o Super-Homem consegue ir atrás dos Sleaze, mas ele escapa através de uma explosão que ele faz lá, ele consegue escapar. Ele pede para não matarem os Sleaze porque ele desconfia que as pessoas estão sendo mantidas vivas pela energia que os Sleaze emanam, essa energia de apocalipse. Aí acaba assim, ele pede desculpa para a Barda, que ele não lembra bem o que aconteceu, porque ele estava dominado, a Barda também não entra em detalhes, né? Fica aquele climão assim, o Senhor Milagre assim, olhando com a cara de tacho assim para os dois, né? Essa cena aqui, cara, coitado do Senhor, olha só essa cena aqui. Que situação, né? E assim termina, e ele volta depois lá naquele beco lá do crime e vê que as pessoas não morreram, então significa que os Sleaze também não morreu, porque a energia dele continua emanando. Bom, hoje eu termino por aqui, mas se vocês quiserem que eu volte ao Byrne, ao Superman do Byrne, é só pedir, né, gente? É o que eu faço que vocês pedem, a gente bota no comentário aí, a gente traz os quadrinhos que vocês querem ver aqui. O Museu dos Quadrinhos é pra gente matar a saudade desses quadrinhos tão legais que deixaram saudade. Alguns estão voltando, né? Tá tendo esse revival, essa coisa saudosista dos quadrinhos aí, anos 70, anos 80. E eu acho bom que volte, né? Porque são quadrinhos muito legais, muito divertidos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou pedir, como sempre, se você puder dar um like e compartilhar o vídeo, ajuda bastante, chama mais gente a conhecer o canal. É um canal que fala de quadrinho antigo, tá bom? E nós temos programação, toda semana são 4 programas. Temos o Museu dos Quadrinhos, temos o Edição de Colecionador, que é uma revista rara folheada com vocês. Temos a live de desenho toda quarta-feira e tem os drops nas terças-feiras, que são programas mais curtinhos, de 3 minutinhos e meio por aí, para dar dicas rápidas, tá bom? Então, fica aqui comigo, vai ser um prazer. Quanto mais abelha, mais mel. Vejo vocês em breve em mais um Museu dos Quadrinhos. Até a próxima. Se cuidem. Tchau.